Direto da redação. No dia 1º de abril de 1964, num horário como esse, o Brasil ele estava assim de pernas para o ar, porque o presidente João Goulart já tinha fugido, já tinha saído do país, ele foi vítima de um golpe militar, os tanques do exército estavam nas ruas, uma junta militar assumiria o governo logo após, ou melhor, o presidente da Câmara, ele assumiria por um breve período até que o governo fosse entregue a uma junta militar. E o que se pretendia naquele momento, que o presidente, o primeiro presidente desse ciclo militar, anunciava, era que o poder, logo após normalizado, o que eles encarariam como normalização democrática, seria entregue de volta à sociedade civil, a democracia seria restabelecida. O presidente Castelo Branco morre depois, logo depois, num desastre de avião, dias depois, logo no início do seu governo. Assume, então, o general Costa e Silva, logo depois do Castelo Branco. E essa ditadura, isso se prolongaria até o início da década de 80. Mas nesse interregno, nós tivemos períodos muito de endurecimento da ditadura. Em 1968 seria decretado o AI-5, o Ato Institucional número 5, que era um endurecimento muito mais intenso da ditadura. E a partir dali se intensificaria a prisão de oponentes políticos, de oponentes do regime, assassinatos, execuções, torturas e muitos brasileiros no exílio. Sobre esse episódio, que hoje é lembrado no Brasil, que é lembrado em todo o país, eu vou conversar aqui com um colunista do Portal Viu, doutorando nos Estados Unidos, está direto de Nova York, André Nascimento. André, bom dia. Bom dia, Roberto, tudo bem? Tudo ótimo, André. André, o frio já tá passando aí, né? Já tá chegando o verão aí, não tá? Eu acreditava que sim, né? O tempo estava melhorando bastante, mas hoje nevou. A gente acordou com neve cercando todos os lugares. Então, parece que o tempo deu uma mudada bem radical. Perfeito. André, nós estamos aqui hoje, 1º de abril, no dia 1º de abril de 1964, os tempos eram 8. Agora, interessante, né, que o Brasil voltou a essa nostalgia em relação ao regime militar de 1964. Ainda que tenha sido um período muito duro, um período muito nebuloso, com censura, supressão das liberdades. O que faz o brasileiro, alguns brasileiros, não são todos, mas uma minoria de brasileiros, serem tão nostálgicos, André, em relação à ditadura militar? É uma excelente pergunta. Eu queria até te agradecer pela excelente apresentação que você fez sobre o tema. É bem curioso que nós temos esse dia, inclusive sendo no dia 1º de abril, que é o dia que nós comemoramos até globalmente a questão do dia do engano, do dia da mentira. E é interessante porque a ditadura brasileira, ela foi bem diferente com relação ao que se projetava em termos de um engano, de um jogo de espelhos do que se fazia. Então, eu acho que também isso reflete muito nessa nostalgia, nesse desejo com relação à ditadura brasileira. Nós temos, inclusive, na própria região, o conceito de que a ditadura brasileira era uma ditabranda, que a ditadura brasileira não matou supostamente, como os 30 mil que mataram na Argentina, ou 70 mil mortos que tivemos no Peru. Então existe esse engano, essa suposta camaradagem dos ditadores brasileiros, que é uma mentira, porque nós temos que lembrar que tivemos 20 mil torturados no Brasil, nós tivemos um grande número de exilados políticos, nós tivemos indígenas, quase 10 mil indígenas que ainda estão para ser contados e apenas recentemente foram tratados também pela Comissão Nacional da Verdade. Eu gostaria até de recomendar um romance que se chama Entre os Fuzis e as Flechas, de Rubens Valente, e é muito interessante que traz essa discussão de como que
a própria Amazônia, ela não era vista como floresta, ela nunca foi vista como floresta pelos militares, ela era vista apenas como uma fonte de recursos, de exploração, e os indígenas eram o problema dessa suposta expansão econômica que a Amazônia seria. E isso nós vemos sendo um discurso retomado pelo nosso presidente atual. Então eu acho que essas são algumas perspectivas que nós temos com relação de que por que o brasileiro às vezes não consegue perceber por que a ditadura brasileira foi tão violenta. Outra coisa também, outra mitologia que nós temos popular é de que se você estivesse trabalhando, a ditadura não te perseguia. A ditadura perseguia quem estivesse fazendo arruaça, né, o que eles chamavam de o desbunde. E o interessante disso é que isso não é verdade, essa é uma mentira, exatamente porque não tinha trabalho para todo mundo. Então, se você não tivesse trabalho, estivesse andando na rua de noite, se você estava procurando trabalho durante o dia todo, ou se você fosse ambulante, você estava sob condições de ser perseguido pela ditadura por vagabundagem. O que também, outra questão, outro problema é se você trabalhasse em fábrica e se você decidisse fazer greve porque os seus direitos estavam sendo completamente mutilados, você também estava sob o risco de ser considerado comunista. Então, diversos grupos começaram a pulverizar ou a pertencer esse vocabulário de comunismo, mesmo sem estar diretamente ligado ao comunismo naquele momento, por representarem grandemente um risco, uma ameaça à ditadura que se estabelecia nesse momento. E, por fim, eu acho que outra questão que se fazia essa mitologia de que a ditadura brasileira era uma ditadura diferente, era uma ditadura democrática, supostamente, era pela transição dos nossos ditadores. Então, nós tivemos a morte, como você falava, do Castelo Branco, nós tivemos a ascensão do Costa e Silva, nós tivemos depois a ascensão do Geisel e a eleição do Figueiredo, que eram militares da própria junta votados. Existia a possibilidade, né, dos dois partidos políticos, que era o Arena, o MDB. Então, essas são algumas das ficções que nós temos até hoje no imaginário popular, de que a nossa ditadura era uma ditadura muito tranquila, e não é verdade. Isso é uma mentira, e eu acho que nós temos a função de estar sempre lembrando de que a nossa ditadura foi muito violenta, não apenas contra brasileiros, nós temos que lembrar também da Operação Condor, que é uma operação que foi uma cooperação entre Brasil, Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, com uma forte intenção de perseguir supostos inimigos políticos. Eram pessoas que estavam fugindo entre esses países com medo. E o Brasil deportou cidadãos desses países para que fossem ser torturados, assassinados, jogados de avião na Argentina, que as pessoas eram jogadas do avião, vivas ainda, no Mar del Plata. Então, essas são as construções que nós devemos sempre trazer, que a ditadura não foi boazinha, que a ditadura ela nos colocou em uma crise econômica sem precedentes, em que as pessoas não tinham alimentos, que as pessoas comuns, que supostamente não estavam enfrentando uma perseguição política de forma mais enfática, elas estavam sofrendo os efeitos, os gotejos desse péssima organização econômica que nós tivemos durante a ditadura, desse endividamento absurdo, nessa superinflação. A violência contra as favelas aumentou exponencialmente, uma coisa que nós ainda não tivemos revertidos, porque a intensidade em que a violência contra as favelas foi instaurada, nós não tivemos nenhum câmbio até o momento, porque as favelas continuam, as pessoas pobres continuam sendo o alvo dessa violência militarizada, como se fossem pessoas a serem inspectadas, vigiadas todo o tempo.
Ô André, e tem uma outra situação também que eu gostaria até de lembrar, que foram mais de 20 anos em que predominou a ditadura. Os presidentes, eles eram eleitos apenas militares, eram generais, eram rodízios, como você bem colocou, mas eram eleições indiretas. A população não votava para presidente. Quem elegia o presidente era o Congresso, eram os deputados, não é? Senadores. Eles elegiam o presidente. O povo ficou mais de 20 anos sem eleger presidente. Por conta disso, nós tivemos aqui o movimento das diretas, onde as capitais, mais de 100 mil pessoas lotavam as praças das capitais pedindo eleições diretas. Logo no final da ditadura, já em 1984, 83, 84, e a opinião pública não conseguiu sensibilizar na época os militares. A eleição ainda foi indireta. O primeiro presidente, que seria o primeiro presidente após o ciclo militar, que foi o Tancredo Neves, ele foi eleito numa eleição indireta no Congresso Nacional. E o Sarney assumiu com a morte do Tancredo Neves. Nós só fomos ter realmente eleições diretas em 1989, no final da década de 80. Então olha que loucura isso, olha que seco. E para lembrar também nessa questão de violência, o deputado Rubens Paiva, ele foi sequestrado dentro da casa dele, diante dos filhos, diante da mulher, em São Paulo. O corpo até hoje não foi localizado, até hoje não foi encontrado. Eu estou citando um caso de Rubens Paiva. Nós tivemos outros. Agora, uma coisa que eu gostaria de abordar com você, André, é o seguinte. Em Portugal, nós tivemos lá a Revolução dos Cravos. Então, houve um ajuste de contas. A cidade, ela tem lá a data comemorativa, que até hoje lembra que o período do governo, a ditadura do Salazar, foi uma ditadura também cruel, foi uma ditadura sanguinária, foi um período nebuloso na história de Portugal. Na Argentina, nós temos ex-ditadores presos, pessoas que colaboraram com aquele regime, porque lá se matavam os pais das crianças e os militares adotavam as crianças. Então tem crianças que só foram descobrir que não eram filhos desses militares depois de jovens. Tem um movimento lá, as Mães da Praça de Maio. O Chile também tenta fazer esse ajuste de contas. O Pinochet foi preso uma vez ao viajar, ao sair do Chile. Foi um incidente diplomático terrível. No Brasil nós não tivemos ajuste de contas. Torturadores, assassinos, criminosos que cooperaram com esse regime, eles continuam impunes. Você não acha que isso também colabora para que permaneça essa nostalgia, essa desinformação em relação à ditadura, ô André? Eu acho que você tem total razão, que nós tivemos esse problema que foi a lei da anistia em 79, então os militares já estavam sabendo que o apoio externo, o apoio internacional com relação à ditadura, especialmente quando eu falo apoio internacional, eu falo mais diretamente dos Estados Unidos, porque a princípio a gente tem que lembrar que no começo da ditadura foi o alinhamento não apenas dos Estados Unidos, mas temos países como França, Inglaterra, muito interessados também, porque nós estávamos nesse começo da guerra, da extensão da Guerra Fria, ou como nós chamamos da experiência da Guerra Fria na América Latina, em que o fenômeno da ditadura não foi apenas um fenômeno brasileiro, mas foi um fenômeno que varreu a América Latina por completo, mesmo países que não tiveram diretamente, como Colômbia, Venezuela, países como México, que não tiveram diretamente uma instauração ditatorial, tiveram regimes supostamente democráticos muito violentos para lutar contra o comunismo, porque os Estados Unidos tinham necessidade de defender o quintal de casa contra a ameaça comunista, porque não queria outras reproduções da Revolução Cubana de 58. Então, em 59, nós começamos a ter, a partir do Paraguai, uma grande movimentação com essas ditaduras latino-americanas. E em 79, quando já começam, então, para o panorama global e começa a querer fingir mais democrático nesse momento, então os ditadores sabiam muito bem que poderia dar problema. Então eles tiveram um movimento que foi inclusive até paradigmático, foi bem interessante na região, em que eles inventam a lei da anistia, em que se proibia que se fosse revertida e que ninguém seria punido para os militares, e eles fariam alguma abertura para os perseguidos políticos que estavam no exterior. Então, a partir desse momento, alguns dos perseguidos políticos começam a voltar para o Brasil, e os militares sabem que não vão ser punidos após
a ditadura. Figueiredo também começa o sistema de transição gradual. Então, a gente tem que saber que a nossa ditadura, a nossa democracia, apesar dos movimentos de direta, apesar dos nossos movimentos de rua, também foi uma transição tutelada pelos militares. Os militares, eles transferem o poder quando eles estão muito seguros de que eles não vão ser perseguidos. Similar do que aconteceu com o Chile, mas o Chile conseguiu fazer uma reversão, que o Pinochet saiu e o Pinochet morreu ainda sem ser devidamente punido. Mas foi bem interessante isso, porque eu acho que essa lei da anistia, essa tutelagem democrática foi muito marcante para que existisse essa impunidade contra os militares, porque nós não tivemos o panorama, como nós tivemos na Argentina, de uma punição direta. O que nós tivemos foi em 2014 com a Dilma Rousseff, quando a gente começa então a ter as caravanas da anistia, e claro que durante os anos 2000, mas em 2014 nós tivemos a nossa Comissão Nacional da Verdade, que inclusive no Brasil foi muito diferente, porque nós conseguimos fazer as reparações. O Brasil é um dos países que mais pagou reparações aos 20 mil torturados, em termos econômicos, mas nós não tivemos punição, como se o apoio financeiro fosse uma troca, uma barganha contra a memória dessas pessoas que foram violentadas. Então, apenas em 2014 nós tivemos a Comissão Nacional da Verdade como um ato extremamente performático, em que serviu muito para que os torturados, ainda sobreviventes, pudessem expurgar os seus sentimentos na frente desses ditadores, inclusive a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. Porém, infelizmente, nós não tivemos nenhum ato concreto. O que também é importante da gente pensar é que antes da nossa ditadura, nós estávamos vivendo um momento muito democrático, em que a democracia estava sendo expandida para a população, em termos de pensar uma reforma agrária, pensar reforma política, de uma reforma econômica em termos de taxação dos mais ricos, coisas que nós não temos ainda no nosso horizonte político nesse momento, em 2021. Então, o que a gente precisa pensar é que a ditadura é mais do que um governo, um sistema político, mas um sintoma das nossas elites, porque a gente também não pode apenas, Roberto, culpar os militares brasileiros. Os militares brasileiros, eles foram parte da ditadura, mas a gente tem que lembrar sempre que a ditadura militar brasileira foi cívico, empresarial e militar. Ela teve apoio das nossas elites, que investiram dinheiro nas nossas ditaduras e que elas se beneficiaram disso através da expropriação dos mais pobres. Então, a nossa ditadura é mais como um dos signos, um dos sintomas extremos da nossa luta de classes do que apenas um autoritarismo que existe também por parte de forças do militarismo nacional. Perfeito. Eu conversei aqui com o professor André Nascimento, direto de Nova York, participando conosco nessa manhã. André Nascimento, que é colunista também aqui do Portal Viu, que escreve aqui no portal regularmente. André, muito obrigado aqui pela sua participação nesta quinta-feira, 1º de abril, rememorando esse fato histórico aqui e até, de certa forma, colocando luz sobre um tema em que a sociedade brasileira ela desconhece um pouco, ou pelo menos assim a história no Brasil tenta apagar. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Tá, muito obrigado. Participação, professor André Nascimento, direto de Nova York, que é, de certa forma, até um dos colaboradores nossos que mora no exterior, que mora em Nova York, faz doutorado, faz pós-doutorado em Nova York. A ditadura militar no Brasil caiu na década de 80 e caiu de podre. É bom que se diga isso, tá? Carestia enorme, falta de alimento, desabastecimento, caiu de podre. A população não aguentava mais. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.